Muito bem, meus amigos. Então, conforme combinado, lembrando do que nós tínhamos como que trabalhado na semana anterior. Nós trabalhamos bastante a questão dos médiuns audientes e dos médiuns psicofônicos. Não é? Estamos na altura da página 81 da nossa apostila. Então, mais uma vez, dando as boas-vindas a todos, nós vamos dando seguimento, não é? Lembrando das várias possibilidades dos médiuns psicofônicos. Lembrando que nas atividades espíritas típicas, a mediunidade de psicofonia, ela é como que uma das principais. Não é? Qual é o protótipo da reunião mediúnica convencional, útil e mais comum no movimento espírita? São as reuniões de assistência aos desencarnados. De tal maneira que essa é uma função, é uma tarefa, é um compromisso do movimento espírita, porque ele conhece bem quanto à realidade deste mundo de provas e expiações, conhece-se bem, não é, dentro da ideia da doutrina espírita, o quanto há espíritos no mundo todo necessitando de amparo, de acolhimento, de benefícios, de assistência moral e também de assistência física quanto aos seus perispíritos. De tal maneira que, nas reuniões mediúnicas do mundo todo, dentro do movimento espírita, nós encontramos médiuns psicofônicos, porque esses espíritos necessitados, eles são trazidos para serem ajudados em todas as reuniões, não é? É claro que nós, muitas vezes, também temos a psicofonia da parte de espíritos mais preparados, orientadores, protetores, e há sempre, mas não obrigatoriamente, em todas as reuniões, como que oportunidade para que estes também compareçam. Mas a psicofonia é a mesma. Mas a prioridade qual é? Aquela de nós ajudarmos irmãos ou irmãs com os mais diversos problemas físicos, perispiríticos e, ao mesmo tempo, problemas pessoais, problemas espirituais, morais, para que, através da psicofonia, haja o diálogo fraterno com eles. Quanto aos dialogadores que vão poder encontrar esses espíritos e, através do diálogo e da psicofonia, nós encontrarmos os melhores resultados possíveis. Então, essa é uma mediunidade fundamental. Nós também nos lembramos, né, da ideia da vidência, da psicografia, da mediunidade de cura, de tratamentos fluídicos e assim por diante. Mas nós estamos vendo agora, estávamos na última segunda-feira, trabalhando a questão da psicofonia. Vale a pena, apenas como uma lembrança agora, nós distinguirmos de uma outra questão que é a voz direta. Então, a voz direta é algo que depende da mediunidade, mas da mediunidade de ectoplasmia, de efeitos físicos. Então, a voz direta se dá quando nós temos naquele ambiente alguém que forneça o ectoplasma para que haja uma espécie de uma materialização da estrutura vocal da entidade desencarnada, como vimos o exemplo de José Grosso, muito conhecido,
podendo, então, dizer algumas palavras, uma pequena frase, não é? Em geral, surpreendendo as pessoas, porque é um fenômeno muito inusitado e a voz não sai a partir do aparato vocal do médium psicofônico. Então, são dois fenômenos que têm a ver com a voz, não é? Mas são completamente diferentes, né? Em geral, um serve para se chamar a atenção dentro de uma mediunidade fenomênica, enquanto que a psicofonia é do dia a dia da casa espírita. E, portanto, nos interessa muito que nós possamos ver isso de perto. E o roteiro da apostila já nos ajudou em relação à semana anterior, não é? Então, vale a pena nós também nos lembrarmos da ideia de que, às vezes, o médium psicofônico ele pode estar inteiramente desperto, consciente, participando de todos os demais detalhes da reunião, inclusive com a sua vidência, percebendo a movimentação dos espíritos durante, inclusive, o socorro que vai sendo prestado através do diálogo a quem quer que seja. Porque, em geral, quem tem a psicofonia também tem a vidência e vice-versa. Não é obrigatório, mas é comum. Então, vale a pena também nós frisarmos, né, que existem os médiuns de psicofonia que podem ficar mais ou menos conscientes durante a psicofonia. Então, desde aqueles como que estão plenamente conscientes, nós vamos encontrando uma gradação que depende da condição de cada pessoa, de cada médium, para determinada atividade, ele pode tender a uma inconsciência. E aí nós talvez já estejamos no âmbito de uma mediunidade mais sonambúlica, em que o afastamento maior do corpo faz com que o médium perca a consciência. Mas o aparelho, né, físico e o aparelho vocal, especialmente, continuam mais livres ainda à disposição dos espíritos que vão estabelecer esse contato, seja um espírito que necessite de ajuda, seja um espírito de um orientador, de um benfeitor que venha trazer uma palavra de esclarecimento, aí sim, a todo o grupo reunido. Então, eu acho que agora nós já podemos avançar um pouquinho no sentido do restante da etapa número 8, que é a ideia dos médiuns psicógrafos. Então, se psicofonia é uma expressão das mais comuns, a psicografia é exatamente a outra, que, comparável com a psicofonia, é das mais frequentes, vamos dizer assim, dentro da história do movimento espírita. Nós gostaríamos de lembrar, não é, que nos tempos da codificação kardeciana, portanto, quando surgiu o Consolador prometido, a doutrina espírita, inúmeras mensagens vieram ter às mãos de Allan Kardec, que chegaram de diversas cidades, de distintos países, europeus ou também dos Estados Unidos da América. E foi exatamente esse material que teve que ser como que elaborado pela psicografia, porque naquela época não havia gravadores de voz. Então, a psicofonia não daria tanto ensejo, a não ser que alguém ao lado, isso aconteceu, fosse como que anotando tudo, registrando, vamos dizer,
na própria ocasião das psicofonias, escritas dos observadores. Mas, em geral, então, todo um riquíssimo material chegou a Allan Kardec e ele trabalhou tudo aquilo, lembrando para nós agora a ideia da universalidade dos ensinos dos espíritos. Então, Kardec, comparou, não é, temas semelhantes sendo abordados por espíritos diferentes, por médiuns diferentes, de lugares distantes uns dos outros no mundo, e aí ele entendeu, não é, que ele deveria valorizar aqueles conteúdos todos que, claro, depois, vocês sabem, ele organizou no primeiro, que foi o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo e assim por diante, né? Lembrando dos 5 livros fundamentais, mas lembrando depois de obras póstumas, e lembrando desde 1858, quando o Livro dos Espíritos tinha apenas 1 aninho de idade, né? 2 coisas que aconteceram. A formação da primeira sociedade espírita no mundo, que foi a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e também a primeira edição da Revista Espírita, La Revue Spirite, que está conosco nos seus 12 volumes, definitivamente. E em tudo isto, nós tivemos o quê? Psicografias, mensagens dos espíritos que foram sendo coletadas, organizadas e hoje estão maravilhosamente à nossa disposição. Então, seguindo para a página como que seguinte, 82, nós vamos lendo ali, médiuns psicógrafos. São pessoas que transmitem pela escrita mensagens dos espíritos. E aí ele diz, em O Livro dos Médiuns, capítulo 13, o codificador classifica a mediunidade de psicografia em 2 tipos. Uma psicografia indireta, quando o espírito utiliza um instrumento que não seja a mão do médium. Nesta situação, trata-se de mediunidade de efeito físico. E o item B, a psicografia direta ou manual, quando, claro, ele vai utilizar da mão do médium. Seguindo, Allan Kardec pondera também que, de todos os meios de comunicação, a escrita manual é o mais simples, mais cômodo e, sobretudo, mais completo. Pela facilidade com que podem exprimir-se, eles, os espíritos, nos revelam seus mais íntimos pensamentos e nos facultam apreciá-los em seu justo valor. Além disso, entre as faculdades mediúnicas, a de escrever é a mais suscetível de ser desenvolvida pelo exercício. Então, esse é um item importante para nós, né? Então, nós tivemos um conjunto de médiuns contemporâneos de Allan Kardec que permitiram o surgimento da doutrina espírita. Mas, depois, nós precisávamos que outras revelações viessem. Então, Allan Kardec, já comentamos outras vezes, veio fazer o trabalho essencial, o trabalho de base. Sem ele, nada mais seria possível. E ele é a nossa estrutura, a nossa segurança doutrinária. Mas, não é? No início já do século XX, nós tivemos a obra monumental de Francisco Cândido Xavier como médium psicógrafo. Então, vejam a questão de Chico em relação ao nosso tema da semana passada e de hoje. A ideia de que ele era médium psicofônico, ele também era médium de efeitos físicos.
mas a história, a programação dele a favor, eu diria, não do movimento espírita, mas da humanidade, era a programação pelo livro. E aí, vocês sabem muito bem, centenas e centenas do seu trabalho, de títulos da sua lavra mediúnica pela psicografia, e é por causa dele que nós temos Emmanuel, nós temos os romances como Paulo Estevão, há 2000 anos, 50 anos depois, Renúncia e assim por diante. Tanto quanto os livros de instrução de Emmanuel também. O livro Emmanuel, o livro Consolador, o livro Roteiro, o livro Pensamento e Vida. E também temos, como vocês sabem, esse tesouro que é a obra de André Luiz. Especialmente, mas não só, a série dos 13 livros. Tudo psicografia. Então, com isto, nós, na lembrança, ressaltamos o valor desta expressão mediúnica que estamos vendo num primeiro momento agora. Né? Existem outros médiuns com outra literatura, mas ainda, pelo Chico, livros extraordinários da autoria de Humberto de Campos. Um dia vamos falar um pouco mais sobre a obra monumental da psicografia através de Francisco Cândido Xavier. Né? Lembrando de Humberto, o livro Boa Nova, lembrando o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho e outros. Mas então vamos voltando para a apostila e vamos em frente. Né? Então vejam só, a psicografia pode se manifestar de forma mecânica, intuitiva e semi-mecânica. De novo, não é? Quer dizer, esse espectro de possibilidades. Sem nós nos esquecermos, tanto para a psicofonia como para a psicografia, que um mesmo médium, variando as condições daquela reunião, daquele encontro, daquele trabalho, ele pode, em um momento, ser um médium mecânico, num outro semi-mecânico e numa outra vez um médium intuitivo. Não é? Então, há essa dinâmica no psiquismo do médium experiente, vamos dizer assim. Eu gostaria de lembrar, não é, quanto à importância da psicografia, o quanto mais importante no Espiritismo dependeu dela. Então, eu gosto de lembrar com vocês que a psicofonia ela é extremamente importante, especialmente quando nós desejamos acolher aqueles que são chamados de espíritos necessitados ou sofredores. E aí a psicofonia é muito mais útil do que a psicografia. Não que a psicografia não possa ser usada nesse particular, mas não há nem comparação. Mas, por outro lado, o tesouro para a evolução da humanidade sempre dependeu dos livros, da literatura, e não é diferente em relação à doutrina espírita. Então, nós poderíamos dizer, numa lembrança simples, que o projeto do Cristo de nos enviar o Consolador prometido, a terceira grande revelação, que é o Espiritismo, ele vem sendo possível, já está entre nós. Em todas essas suas relevâncias, por causa da psicografia. Então, nós devemos incentivar médiuns que saibam escrever, que escrevam, que coloquem no papel os registros, e um que outro que tenha um pouco mais já de habilidade e de estudo doutrinário, não é? Que possa reservar
espaço de tempo da sua semana, dos seus meses, para ensaios literários espíritas que, eventualmente, possam gradativamente como que serem fechados num livro novo. Não é? Porque o potencial da escrita mediúnica ele está muito mais disperso no mundo do que nós podíamos imaginar. Então, é óbvio que nós devemos valorizar o que nós já temos em mãos. Kardec, Emmanuel, André Luiz, Humberto de Campos. Eventualmente, mais um ou outro autor. Mas nós não podemos, como que, deixar de lembrar que o Espiritismo é uma doutrina de revelações progressivas. Nem tudo Kardec trouxe, nem tudo ainda os autores que vieram depois já nos trouxeram. Então, é importante trabalhar a psicografia, procurar o ensejo nas reuniões de treinamento, que tem acontecido conosco, para que, além de recados ou mensagens avulsas, nós estejamos treinando pessoas aqui no grupo. Mas isso é válido para qualquer grupo em qualquer lugar do mundo, seja em Portugal, nos Estados Unidos, no Uruguai, onde seja. Porque em qualquer idioma nós precisamos dos espíritos superiores continuando a nos trazer seus ensinamentos. Então, voltando agora na página 82, a psicografia em 3 modalidades. Número 1, médiums psicógrafos mecânicos. Então, só para facilitar a lembrança, esses médiums mecânicos, em geral, a caligrafia, a expressão do texto, né, das frases, das palavras, tem, em geral, então, como que a escrita própria do espírito. Quando ela é semimecânica, pode ser algo mais do médium ou mais da entidade dentro de um percentual variável. E quando ela é uma expressão intuitiva, aí é claro qual é a ideia, a caligrafia, a escrita, será aquela do próprio médium. Isso pode ajudar a se reconhecer, não é, a autoria. Vamos adiante. Então, no item 1, o espírito atua diretamente sobre a mão do médium. Ele lhe dá uma impulsão completamente independente da vontade deste último. Enquanto o espírito tiver alguma coisa a dizer, a mão se move sem interrupção e a revelia do médium, parando somente quando o ditado termina. Item 2, médiums psicógrafos intuitivos, é o oposto. A transmissão do pensamento também se dá por meio do espírito do médium, ou melhor, de sua alma, já que designamos por esse nome o espírito encarnado. O espírito comunicante não atua sobre a mão para fazê-la escrever, não a toma, como no caso anterior, nem a guia. Atua sobre a alma com a qual se identifica. A alma do médium, sob esse impulso, dirige sua mão e a mão dirige o lápis, ou a caneta, ou, como já vimos aqui, os lápis ou as tintas com cores para as pinturas, os desenhos. O processo é análogo. Pode haver uma mediunidade pictográfica, mecânica, semimecânica e também intuitiva. Né? Então, é válido também para esta condição, né, da arte espírita. É ela quem recebe o pensamento do espírito comunicante e o transmite. A alma, né? A mão.
Nessa situação, o médium tem consciência do que escreve, embora não exprima o seu próprio pensamento. Normalmente, não é? Nós buscamos médiuns os mais transparentes, aqueles que mais deixam fluir, não é? Aquilo que é o conteúdo da entidade comunicante. Quanto menos interferência houver, melhor, mas não tem nada de mais que uma palavra ou outra, uma expressão literária, ela seja de uma espécie de uma contribuição do próprio médium escrevente, que está como que colocando no papel a mensagem, não é? Nunca a expressão é assim como que 100% da entidade. Mas o que se deseja? Quanto mais o percentual for de origem do comunicante, melhor, não é? E o item 3 é a questão intermediária, os semimecânicos. E aí nós temos a grande maioria dos médiuns escreventes na história desse mediunismo e na atualidade também. No médium puramente mecânico, o movimento da mão independe da vontade. No médium intuitivo, o movimento é voluntário e facultativo. O semimecânico participa de ambos esses gêneros, é uma mescla, é uma mistura. Sente que sua mão é impulsionada contra a sua vontade, mas, ao mesmo tempo, tem consciência do que escreve, à medida que as palavras se formam. No primeiro, o pensamento vem depois do ato da escrita. Olha que bonito isso. No segundo, antes dela. No terceiro, ao mesmo tempo que a escrita. Estes últimos são os mais numerosos, como havíamos comentado antes. Então, seguindo adiante, vamos um pouquinho mais para frente e vamos tentar concluir o nosso tema número 8. Então, após os 3 tipos da psicografia, ainda em relação como que as expressões mediúnicas de efeitos inteligentes, nós vamos ver os médiuns videntes. E vocês sabem, eles são muito úteis nas reuniões de desobsessão. Então, são dotados da faculdade de ver os espíritos em estado normal, quando perfeitamente acordados e conservam a lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou próximo do sonambulismo. É raro que essa faculdade seja permanente. Podemos incluir na categoria dos médiuns videntes todas as pessoas dotadas de dupla vista. A possibilidade de ver os espíritos quando sonhamos não deixa de ser uma espécie de mediunidade, mas não constitui, propriamente falando, mediunidade de vidência. É um fenômeno, aliás, já vimos, mais anímico do que mediúnico. O médium vidente julga ver com os olhos, como os que são dotados de dupla vista, mas, na realidade, é a alma quem vê. Razão pela qual eles tanto veem com os olhos fechados, como com os olhos abertos. Médiuns sonambúlicos são os que, sob transe profundo, transmitem comunicações dos espíritos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe. O indivíduo considerado pura e simplesmente sonâmbulo não é propriamente médium no sentido estrito da palavra. De novo, é uma faculdade anímica.
psíquica, obviamente, mas anímica. Este possui a faculdade de sair do corpo, desdobrar-se. É uma expressão muito comum. Presenciar acontecimentos, conversar com espíritos e transmitir informações que julgar pertinentes. E uma curiosidade, esses médiuns, quando bem capacitados, eles podem viajar no espaço e no tempo. Um médium desdobrado pode sair fora do campo gravitacional da Terra e olhar a Terra de longe e transmitir informações. Um médium desdobrado sob comando pode ir ao Egito de 3.500 anos atrás, numa dinastia qualquer, e eu já vi isso de perto, e olhar na superfície de uma pirâmide egípcia e nos dizer o que está escrito em hieróglifos. Mas esse é um tema para nós vermos melhor outro dia. Só para nós ampliarmos um pouquinho a importância do desdobramento, né? O médium sonambúlico age como intermediário dos espíritos quando se encontra parcialmente desligado do corpo físico, fornecendo aos circunstantes as informações que lhe foram dadas pelos comunicantes espirituais. Então, são duas ordens de fenômenos que frequentemente se acham reunidos. O sonâmbulo age sob a influência do seu próprio espírito. É a sua alma que, nos momentos de emancipação, vê, ouve e percebe, fora dos limites dos sentidos. Ele tira de si mesmo o que expressa. Ele interage com o mundo espiritual a seu modo. E de acordo com a sua bagagem histórica, intelectual e assim por diante, cultural. Em geral, suas ideias são mais justas do que no estado normal e mais amplos os seus conhecimentos, porque sua alma está livre. O médium, ao contrário, é instrumento de uma inteligência estranha. É passivo e o que diz não vem dele. Em resumo, o sonâmbulo exprime o seu próprio pensamento, ao passo que o médium expressa o pensamento de outrem. E, por último, vale a pena considerar que uma mesma pessoa, numa determinada reunião com um determinado objetivo, pode muito bem, e é mais típico, funcionar como médium. Mas nada impede, na mesma reunião, num outro momento, ou num outro grupo, numa viagem de trabalho, interagindo numa outra instituição, não é? Espírita tanto quanto, ele ou ela possam funcionar como sonâmbulos. Porque o potencial inicial é a saída do corpo, tanto para o sonambulismo típico, como para as diversas expressões mediúnicas todas, inclusive, claro, as de efeitos inteligentes que nós estávamos vendo por agora. Então, por último, a ideia, vejam só, aqui é algo, claro, valioso para nós também, como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Só vale lembrar que médiuns de hoje podem ser tão somente médiuns na encarnação atual, que foram, dentro de uma programação, preparados desde um pouquinho antes do nascimento, durante a vida embrionária, durante a infância, juventude, até que possa ser útil numa atividade regular qualquer. Mas nós não podemos esquecer
que alguns médiums de hoje, não temos como estimar isto estatisticamente, porque não é uma informação conhecida, ao menos revelada, não é em termos de valores numéricos, mas muitos médiums de hoje já foram médiums outras vezes. Quantas vezes também não sabemos. Ou seja, também vale a pena comentar que a mediunidade é uma aquisição para o progresso de cada um, que é médium, podendo ensejar progresso para os demais que estão à sua volta, não é? Então, todos se beneficiam quando a mediunidade ela é bem estruturada e é uma mediunidade voltada para o essencial, que é a caridade. Por isso aquela expressão, a única que importa é a mediunidade como Jesus. E eu ressalto isto agora porque, infelizmente, mesmo durante todos esses últimos anos ou décadas, em que o Espiritismo, suas bases, está plenamente à disposição da humanidade, dos espíritas, dos espiritualistas, dos interessados no tema, tristemente, todos os dias, nós encontramos médiums e espíritas, de um modo geral, utilizando-se do conhecimento doutrinário, tanto quanto da experiência supostamente mediúnica para proveito pessoal, esquecendo-se daquela máxima fundamental dentro do nosso conteúdo básico da mediunidade. Jesus comentando há 2000 anos, não é? Que nós devemos dar de graça aquilo que de graça recebamos. Então, por último, né, o último parágrafo, penúltimo, como faculdade psíquica do ser humano, a mediunidade se desenvolve paulatinamente. Se manifesta nas crianças e nos velhos, em homens e mulheres, sejam quais forem o temperamento, o estado de saúde e o grau de desenvolvimento intelectual e moral. Isso é lindo. O que mostra a extensão da misericórdia de Deus e a importância do fenômeno mediúnico em si, porque ele, independente de como a mediunidade será utilizada, é um mecanismo natural de integração entre os dois mundos, o mundo espiritual, cheio de espíritos, e o mundo material, quase que tão cheio de espíritos, só que encarnados quanto. Só existe um meio de se comprovar sua existência, é experimentar, afirma Allan Kardec, a experiência da mediunidade. Por último, é importante considerar que, se a mediunidade faz parte do programa reencarnatório, é totalmente improdutivo forçar o desenvolvimento de uma mediunidade que não foi incorporada ao psiquismo do espírito ou que ainda se revela incipiente. Não é para se forçar. É medida de prudência deixar que a faculdade se manifeste espontaneamente. E, a partir dos seus indícios, nós levarmos a luz da doutrina espírita para que cada alma sensível, a princípio, para fenômenos anímicos ou mediúnicos, conheça o espiritismo, para que o seu exercício seja iluminado e capaz de beneficiar a todos. Então, meus amigos, com isto nós vamos concluindo o tema número 8 e na próxima ocasião de estudo, seguindo a apostila, nós vamos trabalhar sobre o passe espírita. E aí vamos ver coisas muito lindas também. Muito obrigado a todos.
e nós vamos, então, concluindo o estudo da noite.